A paz de Cristo, meus irmãos. Para quem não me conhece, sou Aurelino Moraes, do canal Verdades do Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre fé. Como você já viu aí no texto aí, o justo viverá da fé sem as obras. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse entendimento, sobre a fé. Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Então, se é pela fé, nós temos que viver por fé e não retroceder, não voltar a fazer obras para Deus, porque Deus não precisa de nenhum favor. Entenda isso, irmãos. Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela obras? Não, é pela graça. Nós somos salvos pela graça, não é porque nós somos bons, não é porque nós fazemos alguma coisa para Deus, não é porque nós fazemos alguma obra que nós merecemos ser salvos, não, ó. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Então, se nós temos fé, nós cremos que Jesus ele fez tudo por mim, por você, e não resta nada para nós fazer. Não resta nada para nós fazer, é somente crer que Cristo fez tudo o que tinha que ser feito. Se nós for fazer alguma coisa para merecer a salvação, então o que Cristo fez na cruz do Calvário não serviu de nada. Nós somos melhor do que Cristo, então se nós pensarmos dessa maneira, que nós fazer alguma coisa, vamos merecer a nossa salvação. É engano. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então é aquele que crê, aquele que tem fé e crê que Cristo fez toda a obra, ele então realmente ele crê que é dom de Deus, não é ele mesmo que pensa ou que faz, mas sim que Deus fez tudo por nós. Efésios 2:9. Não por obras. Ó, não por obras. Não adianta nós fazer obras, porque isso não agrada a Deus. Não é isso que vai agradar a Deus. É obras mortas. Ó, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, aqueles que estão fazendo obras, se gloriando naquilo que eles estão fazendo, eles estão dizendo que o que Cristo fez não foi o suficiente para trazer a salvação, para perdoar os pecados. Então eles estão dizendo que aquilo que Cristo fez foi tão pouco que eles têm que fazer alguma coisa. Eu pensava dessa mesma maneira, que se eu fizesse alguma coisa, eu ia agradar a Deus. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que não por obras, para que ninguém se glorie. Então não é por... Então às vezes eu me sentia que eu estava fazendo grandes coisas para Deus. E estava contra a palavra, porque a palavra de Deus diz que é para ninguém se gloriar. Não é por obras, não é por aquilo que nós fazemos. A nossa salvação veio pela graça por meio de Cristo. Então aquela obra que ele fez na cruz do Calvário foi suficientemente, muito mais, para nós dar a salvação, para nós garantir a nossa salvação por Cristo Jesus. Gálatas 3:8. Gálatas 3:8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé. Então nós somos povo gentil porque nós não pertencemos à comunidade de Israel, não somos nem israelita. E mesmo aquele que é do povo de Israel, hoje ele está debaixo das obras de Cristo. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé. Anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Então ele anunciou primeiro a Abraão, a fé para Abraão, e por meio de você todas as nações serão abençoadas. Então todas as nações foram abençoadas
também no crente Abraão. Gálatas 3:9. Assim os que são da fé são abençoados com Abraão, o homem da fé. Então, aqueles que são da fé, somos abençoados com Abraão. Mas é pela fé, é sem as obras. Romanos 9:30. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça obtiveram uma justiça que vem da fé. Então nós que somos gentios, nós não buscávamos uma justiça pela lei, mediante o antigo pacto, mas nós obtivemos uma justiça que vem da fé. Nós, pela fé, nós somos justificados diante de Deus. Os gentios foram justificados e foram aproximados de Deus através do sacrifício da cruz. Mas muitos ainda não creem, muitos ainda têm que fazer obras para achar que as obras vão se aproximar de Deus. E é pelo contrário, é somente pela fé, somente crendo. Atos 28:28. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Então esta salvação também foi enviada ao povo gentil. Porque o povo gentil na época não tinha nenhum vínculo com Deus e nem pertencia à comunidade de Israel, porque a salvação era para o povo judeu, era para o povo de Israel. Mas como o povo não acreditava naquilo que Deus estava fazendo, então também ele acrescentou aos gentios, que foi dada porque eles iam ouvir, qual nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Não é uma palavra distorcida que nem estão pregando, mas sim esta palavra do Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho de Cristo. Romanos 3:24. Sendo justificados, pagando preço, sendo justificados, fazendo jejum, fazendo campanha, subindo no monte, nada disso, irmãos. Esqueça, essas coisas eram do antigo pacto, no novo pacto não tem essas coisas. Mudou a lei, mudou o sacerdote, o nosso sacerdote hoje é Cristo Jesus, somente Ele. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então a redenção há em Cristo Jesus. Se nós estivermos fazendo alguma obra, nós estamos ainda vivendo no ministério, no Antigo Testamento, no tempo da lei, e as leis de Moisés, estamos vivendo em Moisés e não em Cristo. Nós estamos depois da crucificação de Cristo. É isso que os pastores não ensinam e o povo não entende, que nós estamos depois da crucificação. Nós já fomos justificados e nós já estamos salvos, justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Se nós estiver fazendo alguma obra ainda para ser justificados, então nós estamos falando que Cristo morreu na cruz, mas para nós ele não serviu. Mas eu creio diferente, que Cristo ele fez tudo perfeitamente e eu sou justificado diante dele gratuitamente, sem pagar preço, sem precisar pagar nada, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então Cristo Jesus nos redimiu, nos justificou na sua morte. Mas o povo aí religioso, eles não creem, eles creem que eles têm que fazer obras para pagar o preço para ser justificado diante de Deus. Efésios 4:5. Há um só Senhor, há uma só fé e há um só batismo. Então é uma só fé. É a fé no Cristo ressuscitado. Nós estamos depois da obra da cruz. É isso que nós temos que entender.
Romanos 3,28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. A lei que está falando aqui é a lei de Moisés, a lei do antigo pacto, a qual foi por Cristo abolido. Já tem um vídeo aí no canal, procure aí que você vai ter tudo explicadinho na Bíblia. Não é achismo não, é o que está escrito aqui, ó. Romanos 3,28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé. Então, se é pela fé, nós já fomos justificados, nós temos que crer que a obra de Cristo foi suficiente para nos justificar. Do contrário, nós estamos dizendo que a obra de Cristo não valeu de nada. Independente da obediência à lei. Então, nós não temos que obedecer nada da lei do antigo pacto. Não temos nada que obedecer Velho Testamento. Nós estamos hoje no novo pacto. Então, aquele que está fazendo obra ainda está vivendo no passado, no antigo pacto, a qual não está vivendo em Cristo, para ser mais exato. Gálatas 3,11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Gálatas 3,11. É evidente, ó, é bem claro, a Bíblia é muito clara, só que os abençoados têm preguiça de estudar a Bíblia, estudo de forma literal, eles vão pela cabeça dos outros, por aquilo que falam para eles, acreditam, mas eles não creem no que está escrito. É evidente que diante de Deus ninguém, diante de Deus ninguém é justificado pela lei. A lei de Moisés, a lei das obras, a lei do sacrifício, a lei de pagar preço, então ninguém é justificado por isso, irmão. Pois o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, só crendo na obra da cruz, abençoado. Mas eles preferem acreditar naquilo que falam por aí e não acreditam naquilo que está escrito. E não querem estudar a Bíblia, não estudam a Bíblia e daí ficam falando, acreditando aí em coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então está tudo escrito aqui na Bíblia, mas o povo não acredita, ele acredita naquilo que se dizem lá, entendido da Bíblia lá, falam, mas não leem, não vão procurar descobrir. Hoje tem tanta tecnologia, mas eles não usam para aprender as coisas de Deus. Então tudo aquilo que é falado lá pelos ensinadores é taxado como verdade. Eles não questionam. Mas aqui, ó, porque o Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então do princípio ao fim do Evangelho. Mas é Evangelho, não é lei de Moisés, é Evangelho de Cristo. É revelada a justiça de Deus. É no Novo Testamento que é revelada a justiça de Deus, abençoados. Por isso que Cristo foi ressuscitado. Mas eles preferem viver lá na lei de Moisés, ainda vivendo no passado. O presente de Cristo não tem valor. O que tem valor é o Moisés, é as leis de Moisés lá do passado do Velho Testamento. Efésios 3,16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Efésios 3,17. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando enraigados e alicerçados em amor. Então é que Cristo habite no coração aqui
o escritor está falando que ele ora para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Mas não, o povo religioso, ele ainda está com a mente fechada, está buscando lá no monte, está buscando lá no sacrifício. Mas Cristo, ele mora no nosso interior, no nosso coração. Não precisa nós fazer isso. Quando nós fazemos essas coisas, estamos dizendo que Cristo, ele não tem que morar em nós. Não aceitamos ele em nossas vidas, não aceitamos ele dentro de nós, porque nós estamos buscando ele lá no monte, buscando ele no sacrifício ainda. O sacrifício ainda é obras da lei. Então, e pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, o homem, ele quer ver as coisas, ele quer, não quer ver por fé, tem que ser palpável, tem que fazer obras, tem que pagar preço para poder, mas isso são obras mortas, que não têm valor diante de Deus. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Tem que ser a palavra de Cristo, não do Velho Testamento, não da lei escrita, pessoal. Então tem que ser por ouvir a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo, ela é apresentada depois do sacrifício da cruz. É aí que é colocada a palavra de Cristo ou ressuscitado. Então está aqui o entendimento sobre a fé. O que é viver por fé, irmãos? Leia, marca aí na tua Bíblia, está escrito aí na tua Bíblia. Procure os versículos, marque, estude, para que você não viva tropeçando na obra de Cristo. Seja um abençoado em Cristo Jesus. Fique todos com Deus aí, se inscreva no canal e ative a notificação do sininho aí para que quando nós fazer mais vídeo aí, seja notificado em primeira mão aí para você aí. Então fique todos com Deus aí, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Até mais.